Olá, querido espectador. Há um tempo atrás eu fiz um post na aba comunidade pedindo para vocês fazerem algumas perguntas, e eu devo dizer que vocês tinham bastante coisa para perguntar. Então esse vídeo vai ser bem mais simples do que o de costume, sem muita edição, e vai ficar passando na tela aí alguns jogos, e se algum te chamar a atenção, o nome de todos eles vai estar em ordem na descrição. O Raio Dias perguntou: Zedin, qual é o seu maior medo? Eu vi muita gente perguntando do que eu tinha medo e se eu tinha alguma fobia. Acho que é bem justo considerando o meu conteúdo. Eu não tenho fobia de nada. Confesso que tem uns vídeos de claustrofobia que dão um gelinho na barriga, mas não vai além disso. Agora, em relação a medo, eu só tenho medo de uma coisa e é meio estranha. Talvez não soe muito como um medo, mas eu tenho medo de esquecer. Eu tive que lidar na minha vida com algumas pessoas que tiveram Alzheimer, sendo que a que mais me impactou até agora foi a mais recente. Ver uma pessoa que compartilhou tantas memórias com você de uma hora pra outra, nem saber quem você é, realmente é uma parada triste. Mas o meu problema e o meu medo é se isso acontecer comigo. Lembranças das pessoas que eu amei e momentos que eu gostaria de nunca esquecer, do nada desaparecerem, e ainda por cima eu nem percebi isso. Aquela cena vívida que você tinha na sua mente de algum momento com alguém que você amava simplesmente desaparecer sem deixar rastros. Eu sei que isso parece meio incomum comparado com o medo de inseto ou de altura que muita gente tem, mas infelizmente nem todo mundo escolhe o que te assusta. Próxima pergunta. Como você se sente ao saber que seus vídeos ajudam tantas pessoas a ter uma noite mais tranquila e relaxante no escuro do quarto, enquanto vê um vídeo que causa imersão e tranquilidade absurda? Claro que com um toque de terror. Eu já vi muita gente comentando isso. Eu não sei se é por conta da forma que eu narro ou talvez alguma coisa na minha edição, mas eu vi muita gente falando que se sente tranquilo assistindo meus vídeos. E o que eu sinto disso? Na verdade, eu acho muito bom. Cada um absorve meu conteúdo de forma diferente. Então, seja te assustando ou te ajudando a dormir, pra mim tá ótimo. O Charles pediu pra eu contar mais a minha história e de onde surgiu a ideia de criar um canal e sobre o conteúdo dele. Eu criei o canal em 24 de janeiro de 2010, já com o intuito de postar vídeos. No início eu só postava algumas jogadas que eu fazia no COD ou no Team Fortress 2. Em 2012, eu comecei a criar gosto por dublagem, mas logo notei que não era necessariamente só por dublagem, mas sim qualquer trabalho com voz que envolvia entretenimento. E como eu já tava seguindo um caminho mais voltado pra informática e exatas, eu nunca tentei ir pra esse outro caminho. E aí, eu vi o YouTube. Daí pra frente eu fui testando muitas coisas. Guias de jogos, falar sobre histórias de jogo, ler creepypastas, falar sobre lendas urbanas, let's plays de vários jogos diferentes e até mesmo série de Minecraft. Pra vocês terem uma ideia, nesse momento eu devo ter por volta de 80 vídeos disponíveis no canal pra vocês verem. Se for contar o total que eu tenho postado agora, dá 186. Mas eu falo fácil que se juntar os que eu deletei, daria mais de 300. Nesses anos eu realmente tentei de tudo. Coisas que eu gostava como jogos e terror, até coisas como Minecraft, que por mais que eu gostasse de jogar com amigos, eu não faria vídeo sobre ele pro YouTube. Mas acabei fazendo porque tava na moda. Depois de tudo isso, eu cheguei nos dias de hoje, fazendo vídeos de terror e de coisas estranhas, que é algo que eu gosto bastante. O JM perguntou sobre o meu sumiço do YouTube há 4 anos atrás. Primeiramente, eu fico muito feliz quando vejo o pessoal de anos atrás ainda me acompanhando, ainda mais depois do meu conteúdo ter mudado tanto. Então muito obrigado pelas palavras, JM, isso realmente me alegra. Em relação ao meu sumiço, por mais estranho que isso seja, foi por conta de faculdade e Five Nights at Freddy's. A época que eu comecei a faculdade foi a mesma época que meus vídeos de FNAF estavam pegando muitas views, mas o meu horário começou a ficar bem apertado. Eu tinha aula de manhã e de noite, participava de um clube de robótica de tarde, estava tirando carteira na época e ainda tinha que estagiar. Então meu tempo livre era minúsculo. E foi aí que eu me fiz uma pergunta. Será que vale a pena usar o pouco tempo livre que tenho pra fazer algo que eu não gosto? O FNAF me trouxe muitas coisas boas, mas aquilo saiu de mão. Eu acabei em uma situação que era: faz vídeo FNAF ou poucas pessoas vão te assistir. Eu tô falando de em um mês pegar 1000 visualizações em um vídeo de outro tema e com um vídeo de FNAF pegar 10.000 views em um dia. Por conta disso, eu comecei a tirar leite de pedra. Saiu uma imagem no site do Scott Calton, que era ou ainda é o criador de FNAF, e eu fazia um vídeo de 10 minutos inventando um monte de teoria pra ela. Isso começou a ficar bem sufocante e daí veio o burnout. Eu tava literalmente fazendo aquilo porque eu tinha que fazer e isso tava me fazendo muito mal. Então eu decidi dar um fim a essa rota da minha vida, que era o YouTube, e cair de cabeça na faculdade. Eu não fiz isso da forma correta, eu simplesmente sumi sem deixar rastro, e eu entendo completamente que o meu erro não foi parar, mas sim a forma como eu parei. Quanto ao meu retorno, a minha situação estava bem diferente. Todas as minhas obrigações já estavam feitas, eu tava nos meus últimos períodos da faculdade e quase não tinha o que fazer. Eu tinha no máximo 2 aulas por semana e meu TCC tava bem adiantado. Então fiquei um bom tempo cogitando voltar pro YouTube. Nesse momento eu tava muito mais maduro e eu tinha uma visão bem diferente de antes em relação ao YouTube e ser profissional dentro dele. Então depois de muito planejamento, eu cheguei aqui. O Ace perguntou: qual era a sua ideia de público quando você criou esse canal? E você se sente contente pelo público que tem atualmente? Ou achava que poderia ser diferente comparado a vários outros canais como o seu? Pra ser sincero, nem em 2012, quando eu efetivamente comecei o canal, e nem há um ano atrás, quando eu voltei a postar vídeo, eu tinha em mente um público. Mas eu não iria pedir nada diferente. Eu acho que eu consigo interagir numa boa com vocês e eu sinto bastante carinho vindo dos comentários, fanarts, chat da live e de muitas outras formas. Então, respondendo sua pergunta, sim, eu tô bastante contente com o meu público. O Turuco perguntou se tem algum
algum jogo de terror que me marcou, qual é o meu escritor de terror favorito e por qual motivo eu resolvi focar em conteúdo de terror. Um jogo de terror que me marcou bastante foi Silent Hill, para ser mais específico, 2. Provavelmente foi por conta de ser o primeiro jogo que eu realmente quis aprender mais sobre a história e sobre os seus simbolismos. Eu não tenho certeza se eu tenho um escritor de terror favorito, então eu vou responder Stephen King, porque desses, ele é o escritor que tem mais livros na minha estante. Mas se puder fugir da parte de terror, meu favorito é Terry Pratchett, principalmente com a sua obra Discworld. Em relação ao conteúdo de terror, muita gente me perguntou como eu comecei a ter interesse por coisas paranormais e de terror no geral. Desde pequeno, eu era muito fascinado por lendas. Seja um mito ou uma simples história de fantasma, eu sempre gostei de ouvir elas. Principalmente dos meus familiares, que eles tinham várias histórias desse tipo para contar. Mas eu era um medroso. Então, conforme eu fui crescendo, aos poucos eu fui me desafiando a ver e ouvir sobre esse tipo de coisa, sem que eu ficasse com medo. E não foi algo fácil. Mas eventualmente eu fui superando, até que chegou um ponto que eu virei a pessoa que conta história de fantasma pros outros. Então, o motivo de eu focar nisso aqui no YouTube é porque eu gosto bastante dessas histórias. Um viajante aleatório perguntou: de onde veio a ideia do seu personagem? Na verdade é bem simples. O cabelo dele era um cabelo que eu tinha na faculdade. Na época eu tava com cabelo grande e meu cabelo desafiava as leis da gravidade crescendo pra cima e se enrolando todo. O rosto é baseado em uma máscara. Na época que eu inventei ele, eu queria uma forma de fazer vocês me conhecerem não apenas pela voz. Então eu iria me filmar com uma máscara ou desenhar um personagem pra me representar. No final, eu acabei escolhendo o desenho, mas eu fiz o rosto dele igualzinho da máscara que eu usaria. Por fim, a roupinha preta é baseada na roupa dos personagens de um jogo chamado Lemmings, só que no caso deles era azul. Eu fiz ele de forma bem simples para facilitar na hora de desenhar poses diferentes. Eu também tinha pensado em um design mais simples para caso alguém fosse fazer fanart e tivesse liberdade em interpretar ele da forma que quisesse. Claro que na época eu nem esperava a quantidade de fanart que eu iria receber. Por fim, tinha muita gente perguntando o que ele era. E no geral, ele pode ser qualquer coisa, mas a maioria das vezes eu falo que ele é um fantasma. Só para incluir a pergunta do Heitor se eu penso em melhorar ele no futuro, a princípio não. Eu tenho a ideia de melhorar cada vez mais e mais os cenários, mas deixar ele da forma que ele tá. A minha ideia com isso é fazer uma brincadeira similar a Subway Midnight, envolvendo o 2D e o 3D. Um cenário bonito e bem produzido, junto de um personagem que, por falta de palavra, eu vou falar tosco, com animações inspiradas em Homestuck e South Park. O Chad que perguntou minhas inspirações para criar os vídeos, de onde vem minhas ideias e de onde saiu o Olá, querido espectador. Um abraço, Chad, e obrigado pela pergunta. A minha inspiração vem direto de outros criadores de conteúdo, só que de duas formas diferentes. Pro pessoal que queria saber minhas referências, eu me inspiro em 3 youtubers gringos. O Funky, que combina animações e análise de jogos, o Jacob Geller, que mistura vídeos de análise com filosofia, e a Naturix, que sempre aborda coisas fofas no vídeo, mas desenha elas de formas bem assustadoras. A outra forma que eu tenho de me inspirar é com criadores de conteúdo daqui mesmo do Brasil. Para ser mais específico, tem certos youtubers do mesmo nicho que eu acompanho, que toda vez que eles postam algo maneiro, com qualidade cada vez melhor e com frequência boa, eu penso, eles estão mandando bem e melhorando cada vez mais. É minha hora de fazer isso também. Então isso me dá um baita de um empurrão pra produzir conteúdo. Só pra acrescentar, muita gente me perguntou se eu tinha interesse em gravar com outros youtubers, e a resposta é sim. Se alguém me convidasse e eu concordasse com o conteúdo, eu gravaria numa boa. Eu só não chamo outros youtubers pra aparecer no meu canal, porque eu nunca tive uma ideia que ficaria melhor sendo narrada por 2 pessoas. Em relação às minhas ideias, normalmente eu vejo algo que é popular, e se o conteúdo me agradar, eu gravo sobre ele. Ou eu faço um vídeo sobre algo muito específico e aleatório que eu gosto, tipo falar sobre casas mal assombradas. Por fim, a ideia do Olá, querido espectador, é que eu ainda sou daquela época que os youtubers tinham uma frase pra começar o vídeo, e eu sempre gostei disso. Então depois de testar algumas ideias, eu acabei ficando com essa. E isso acaba até ajudando na imersão e pra criar uma imagem minha. A Sayu perguntou: Zedin, como você consegue deixar seus vídeos tão imersivos? Outra pergunta feita por muita gente. Eu não tenho uma fórmula muito específica pra isso, mas eu tento sempre contar 2 histórias no meu vídeo. Uma delas é o tema principal do vídeo, e a outra é alguma brincadeirinha com meu bonequinho que eu sempre tento envolver quem está assistindo. Pode parecer algo pequeno e bem besta, mas eu sempre me sentia mais confortável quando parecia que o apresentador estava falando diretamente comigo, e eu quis passar essa sensação pra vocês. Por mais que seja um pequeno detalhe, eu valorizo bastante. Mas se não for por isso que meus vídeos são imersivos, desculpa, eu não vou saber te responder. Mas Sayu, aproveitar que você comentou que tem interesse em ter um canal, mas nunca gostou do resultado final, tiveram muitas pessoas que fizeram perguntas em relação a criar vídeos. Qual microfone eu uso, como faço para ter boas ideias, vencer a procrastinação nessas horas, quanto tempo leva para editar e programas que eu uso. Primeiro de tudo, faça algo que você goste. Não tenta fazer algo só porque é popular. Se você fizer algo que você gosta e se divertir com isso, as pessoas vão perceber isso. Se você não tá gostando do resultado final do seu vídeo, posta mesmo assim. O vídeo que você tá fazendo não é a obra da sua vida, então vai experimentando, postando vários e vendo o que as pessoas acham, e a partir disso você vai melhorando. Pra ter boas ideias é bem difícil. Inspiração vem em horas estranhas e em momentos mais estranhos ainda. Mas quando surgir uma ideia que você acha boa, não deixe pra depois. Escreve, grava, edita e posta. Mesmo que no final a ideia não foi tão boa quanto você imaginou, você vai ter postado um vídeo, o que já é mais que muita gente. Em relação à procrastinação, eu supero ele com um sistema de recompensa e bastante força de vontade. Eu faço uma coisa como, se eu editar 5 minutos desse vídeo, eu posso jogar algumas partidas desse
esse jogo. E assim, eu uso toda a minha concentração para focar apenas no vídeo. E não vale roubar, hein? Tenta isso, vai que te ajuda. Em relação ao meu microfone, eu uso um Solocast, e na parte dos programas eu uso o OBS para gravar áudio e vídeo, Audition para editar o áudio, Premiere para editar o vídeo completo, algumas vezes o After Effects para certos efeitos, e o Source Filmmaker para cenário e animação em 3D. E para finalizar, em relação a quanto tempo eu demoro para fazer um vídeo, o tempo total que eu gasto pode variar de 1 semana ou até 3 semanas. Agora eu vou fazer uma rodada de perguntas pessoais com respostas rápidas. Você gosta de uma webcomic? Eu leio muitas webcomics, sendo a maioria de romance, mas a minha favorita é About Death, que é sobre caminhar com a morte nos últimos momentos da vida. Você tem algum mangá favorito? Não, eu acho que não. Talvez algum do Junji Ito, mas eu não saberia escolher. Mas em relação ao anime, os meus favoritos são FLCL e Monogatari. Você planejou ser youtuber? Fez alguma faculdade, cursinho ou estudar para ser bom assim? Obrigado pelo elogio, mas não. Eu fiz faculdade, só que foi de ciência da computação, e tudo que eu sei sobre o YouTube foi de tutoriais da internet e de experiência própria. Quando começou o seu amor incondicional pela água de coco? Desde a primeira vez que eu bebi em uma praia. E tem gente que fala que amor à primeira vista não existe. Quantos anos você tem? 25, e eu farei 26 dia 23 de dezembro desse ano. Qual o nome da sua calopsita? O nome dele é Zico, e ele adora ficar falando de fundo nos vídeos. Pena que eu sempre corto os piados dele. Você pretende fazer um vídeo sobre Junji Ito Collection? Não, mas eu pretendo usar ela como referência para outros vídeos. Qual é a sua maior meta pro canal? Me tornar o maior criador de conteúdo de terror do Brasil. Você fica com medo na hora que faz vídeos? Se é pra me assustar ou sentir medo, é na hora que eu tô pesquisando sobre o conteúdo, mas na hora que eu tô fazendo o vídeo é bem tranquilo. Ainda mais que eu faço de madrugada, que é uma hora bem calma. Se você fosse visitar algum lugar no mundo, qual seria? Provavelmente Singapura. A culinária de lá parece muito boa. Qual vídeo você tem mais orgulho? Eu gosto muito das músicas de jogos de terror. Pra mim, é o meu vídeo com melhor timing, onde eu acertei mais músicas, tanto na escolha quanto na edição delas, e foi o roteiro que eu consegui deixar mais transparente na hora de falar o que eu penso. Planos para o futuro e como se sente tendo reconhecimento e um público fiel. Continuar melhorando minha qualidade e sempre experimentar coisas novas, mas um público fiel é melhor ainda. O que te faz preferir essa atmosfera mais tranquila e até cômica ao invés de voltada para sustos na hora de falar sobre terror e horror? Tem muita gente que gosta das coisas que surgem em histórias de terror e horror, mas tem medo de ver. Então eu tento fazer esse filtro para ajudar as pessoas e vai ver aos poucos elas vão perdendo medo. É claro que fazer algo para assustar não está fora do meu repertório, mas eu prefiro entregar essa atmosfera mais calma e brincalhona. Pretende fazer outros vídeos sobre fobias? Sim, eu pretendo abordar as fobias mais populares. A dificuldade só tá em como eu vou fazer isso, mas pode ter certeza que eventualmente vai aparecer no canal. Já pensou em escrever algum conto de terror? Sim, se eu conseguir viver apenas de YouTube, eu adoraria escrever uma história de terror para crianças, no estilo Goosebumps. Qual o tipo de coisa de terror você mais gosta? Ouvir histórias de terror de outras pessoas. É sempre uma experiência boa ouvir algo assim dos outros. Você aprende um pouco mais sobre a pessoa que está contando e de brinde escuta uma nova história assustadora. De onde surgiu Zedin? O meu primo usava um apelido chamado Azaring. Eu queria um nome parecido e tão estranho quanto o dele. Na época eu tava viciado em RTS, como StarCraft e Age of Mythology. Então eu misturei Zerg e Odin, aí virou Zedin. E não tem nada a ver com azedo. Qual o meu jogo favorito? Nier Automata. Mas se for apenas jogo de terror, Silent Hill 2, que é o meu segundo jogo favorito. Jogo favorito de RPG Maker? Yuminique. Zedinho, o que você faz no dia a dia? Eu trabalho, como e durmo. Quando tenho tempo livre, eu perco em algum jogo de luta, e quando meus amigos estão disponíveis, eu perco algum jogo de tiro. Se você criasse um jogo, qual seria o tema? Um Walking Simulator que seria uma mistura de Silent Hill e Valhalla. Sim, o simulador de bar e de fazer bebida. Boa sorte decifrando essa. Quando você pretende mostrar o seu rosto? Eu vou começar a pensar em mostrar o rosto quando eu conseguir viver apenas do YouTube. Mas eu não tenho problema algum em mostrar o meu rosto. Inclusive, eu espero mostrar ele no futuro, na verdade. Mas mesmo mostrando, eu ainda vou usar o meu personagem para me representar. Agora, vamos para as últimas 3 perguntas do vídeo. O Pessoa Aleatória perguntou: alguma hora você já se sentiu desconfortável produzindo algum vídeo? Sim, 2 vezes. O vídeo sobre a animação I Can't Sleep me pegou de surpresa com todo aquele tema de assédio. Apesar de eu ter tido minhas experiências com isso, não foi legal, mas também não foi nada que me traumatizou. Só que isso não impede de afetar alguém que esteja assistindo. Além dele, teve o vídeo do Boaver, ou Boisvet, fale como quiser, que fala sobre depressão. Eu trabalhei um tempo em formas de usar tecnologia para ajudar pessoas com depressão. Eu não vou falar muito mais que isso para ninguém acabar descobrindo quem eu sou. Então eu tive contato com muita gente mal por conta disso. Então ver uma imagem tão vívida e simbolismos tão fortes no vídeo do Boaver me deixou bem desconfortável. Por isso que eu falo que eu não vou gravar mais sobre ele. O Caio perguntou: como você lida com a transição da vida de jovem para adulto? Ok, isso é bem diferente, e ainda por cima bem pessoal. Eu não quero dizer pessoal no sentido de eu não vou responder, eu quero dizer que cada um lida com isso de forma diferente. Então não necessariamente a forma que eu lidei com tudo isso vai te ajudar. Para mim, essa transição é um momento de muita mudança. Algumas coisas novas vão surgir e outras vão passar a ter menos relevância. Então esse é o momento para se descobrir e para se criticar. Por conta disso, quando eu comecei a entrar na idade adulta, eu sempre fui atrás de novas experiências e descobri se eu gostava ou não delas, a um ponto que elas me moldaram. Em relação à autocrítica, eu não tô falando de arrependimento. Sabe que se você se arrepende
arrepende por ter ou não ter feito algo quando criança, saiba que nunca é tarde para tentar novamente. E caso tenha sido uma oportunidade única, saiba também que durante a vida nós teremos inúmeras oportunidades únicas. Tanto que às vezes nós nem notamos elas. Então, como eu disse, eu não estou falando de arrependimento, eu estou falando de você caminhar para melhorar problemas que você acha que tem. Como, por exemplo, eu sempre fui um menino quieto, a um ponto que as pessoas ficavam até surpresas quando falava. Mas isso é uma coisa bem natural. Afinal, na escola sempre te ensinam que o correto é ficar quieto e escutar. Mas entrando na faculdade, eu queria ser alguém comunicativo. Alguém que seria capaz de participar de uma discussão ou simplesmente ter a coragem de ter uma conversinha no elevador. Para conseguir isso, eu li vários livros sobre o assunto e me coloquei em situações onde seria adequado conversar, mesmo que fosse fora da minha zona de conforto. Para mim, você saber abraçar essas duas coisas é o que te faz um adulto. E não tem para que ter medo dessa transição. E nossa última pergunta, feita pelo Elioff: se pudesse fazer um canal alternativo, qual seria o tema de destaque? Provavelmente seria algo voltado para a competitividade de jogos. Ultimamente eu não tô com tanto tempo quanto eu gostaria para fazer isso, mas um dos meus passatempos favoritos é jogar jogos diferentes e pegar um rank alto neles. Claro que eu não tô falando do maior rank possível, mas sim de pegar o segundo ou terceiro maior. Mas aí tá o problema. E o motivo de algo assim nunca acontecer? Eu não falaria apenas de um jogo, eu falaria de vários, que não necessariamente são do mesmo gênero, e isso acabaria dividindo muito o público do canal. Eu até poderia fazer vídeos mais genéricos, como por exemplo, mentalidade para jogar jogos competitivos, como lidar com o tilt e entendendo como aprender um jogo novo, mas eventualmente eu acabaria tendo que fazer vídeos sobre assuntos específicos, como aprendendo a jogar de tanque em Overwatch 2, guia de Testament em Guilty Gear Strive, guia completo de Viper no Valorant, o que você ainda pode aprender em Street Fighter V para levar pro 6, dica dos melhores personagens para jogar de goleiro em Omega Strikers. Isso é só o que eu tirei da cabeça agora, mas certamente daria pra pensar em muitos outros temas. Mas no fim, isso nunca aconteceria, porque por mais que eu goste de jogos competitivos, isso não chega nem perto ao quanto eu gosto de falar de terror e sobre coisas estranhas. Fora que eu me sinto muito recompensado quando eu adiciono minha criatividade e ideias a um vídeo. Talvez eu não tivesse tanto espaço para isso em um vídeo com tema de jogos competitivos, mas vai saber, né? Essas foram boa parte das perguntas que vocês me fizeram. E eu não vou mentir, eu me sinto um pouco estranho falando sobre mim assim. Na verdade eu ainda tô meio de cara com tanta gente querendo saber coisas sobre mim, mas eu acho que esse vídeo foi uma boa para ter uma interação entre eu e vocês. Afinal, eu só gravo sobre algum tema, falo sobre ele e vou embora. Mas é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha conseguido responder as suas perguntas e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem bem e até a próxima.